Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h05 e hoje é o dia da consciência negra, né? E nós estamos recebendo aqui no estúdio a atleta Sandra Maria Reis, a fundadora e coordenadora da Associação Pérola Negra, Maria Aparecida dos Santos, e também a participante do Miss Pérola Negra 2024, Patrícia Batista Alves. A gente vai conversar com elas daqui a pouquinho, contar um pouquinho da vida de cada uma delas, mas antes disso a gente vai ter um contato por telefone com o professor de jornalismo da Unesp e ativista antirracista Juarez Tadeu de Paula Xavier por telefone. Professor Juarez, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, eu que agradeço a gentileza do convite de estar presente com vocês. Professor, nesse dia da consciência negra, a importância da data mais do que nunca, na sua opinião? Tem 4 aspectos importantes. O primeiro é que a gente pode revisitar a história do Brasil e rever a grande participação que a população negra teve na construção desse país, em especial como grande colonizadora do território nacional. Uma segunda questão importante é a valorização histórica cultural dessa população no Brasil. Nós não conseguimos falar sobre a civilização brasileira sem deixar de considerar a contribuição extraordinária da presença negra nessa civilização. Outro aspecto importante é que essa cultura ela pintou de cores fortes, bonitas, coloridas, toda a realidade política e social que nós temos. Cultura, arte, a forma com que nós vivemos o mundo, com a forma com que nós transitamos pelo mundo. E uma questão final, que me parece fundamental nesse debate, é que o Brasil é o país que é hoje, graças à contribuição de todos os povos que construíram essa civilização. Não é possível esquecer a população negra e a presença dela nessa cultura maravilhosa chamada brasileira. Ô professor, existe uma frase de uma professora dos Estados Unidos, ativista inclusive, dizendo que numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Essa frase é da professora Angela Davis. Essa frase é sempre pontual, né, professor? Muito, extremamente importante. Ela mostra que não basta você ter um comportamento passivo em relação ao racismo. Nós temos no Brasil a articulação de 3 fenômenos muito assustadores. Primeiro, que é o preconceito, essa ideia preconcebida de uma suposta não reconhecimento da autoridade da população negra. Isso é muito negativo no Brasil, mas toda a questão importante é a segregação, a discriminação racial, e por isso é uma questão do racismo. O racismo ele atinge de forma perversa toda a sociedade. Tanto quem provoca o racismo, que perde qualquer nível de dignidade humana em relação ao outro, como quem recebe a violência do racismo. Acaba ficando impedido da manifestação dos aspectos mais importantes da sua vida. Essa frase da grande ativista Angela Davis, ela é precisa. Não podemos ter uma postura passiva diante da violência do racismo. Só é possível, numa sociedade racista, ter medidas e ações que façam a superação do racismo. E é o que nós estamos tentando fazer, né, na universidade e na sociedade. Ô professor, e o Brasil, nesse conceito da consciência negra, o Brasil tem evoluído? Afinal de contas, essa data da consciência negra passou há pouco tempo a ser um feriado nacional. Antes, apenas em 6 estados acontecia esse feriado. Mas não só pelo fato de ser um feriado, mas o fato da população como um todo saber o que de fato simboliza a data de hoje. Esse é um fator importante. É mais do que um feriado, uma efeméride. O 20 de novembro é um dia para a gente lembrar. É lembrar, por exemplo, uma coisa que me parece importante, que o Brasil foi o país que mais escravizou gente na história da escravização. Os 12 milhões de pessoas que foram escravizadas no Brasil, no mundo, nas Américas, do século XVI ao século XIX, 4,8 milhões vieram para o Brasil. Lembrarmos que o Brasil foi o último país a adotar política de ações afirmativas.
Os Estados Unidos adotaram essa política nos anos 60, a África do Sul adotou essa política em 1994, e o Brasil só foi adotar essas políticas no século XXI. E aqui é que entra um aspecto que me parece importante. Uma população tão grande como a brasileira, e uma presença tão presente, tão forte como a presença negra no Brasil, cerca de 57% da população, ao não se adotar uma política de ação afirmativa, toda a sociedade acaba sendo punida por essa ação. Porque não é um grupo minoritário como nos Estados Unidos, é um grupo majoritário. Então, nós temos que lembrar, no 20 de novembro, a necessidade de avançarmos nas políticas de ação afirmativa, porque ela é a melhor forma de superarmos a desigualdade estrutural do nosso país. A consciência negra também envolve representatividade em Congresso Nacional e entidades de classe, né, professor? Sem dúvida alguma, porque todos os setores precisam estar representados no espaço de visibilidade e poder político. Nós temos hoje um Congresso Nacional que, de modo geral, não representa o perfil da população brasileira. A população brasileira majoritariamente não está representada no Congresso Nacional. Um dado importante: as mulheres negras representam 28% da população brasileira. Elas estão ausentes no Congresso Nacional, ausentes no Judiciário, ausentes na área do Executivo, na área do mundo do trabalho, daquilo que se chama mercado, e na sociedade. Ou seja, a representação é importante, fundamental, porque ela segura as pautas políticas desses grupos. Você tem toda a razão, sem dúvida alguma, é necessário ampliar a representação e a participação política dessa população, particularmente das mulheres negras. Professor, e de que forma você acredita que o Dia da Consciência Negra lembra a importância da comunidade negra para o Brasil? Esses movimentos sociais que estão desenvolvendo atividades no dia de hoje têm a linha geral, a pauta geral do que nos parece importante. A primeira questão fundamental é a afirmação de que o racismo não é um problema apenas da população negra. O racismo ele atinge toda a sociedade e toda a sociedade acaba sendo punida diretamente pelo racismo. Uma segunda questão importante são as reivindicações das políticas públicas. Hoje, todos os dados mostram a necessidade de ampliar a presença da população negra no exercício da cidadania. Isso pode se dar de 4 formas muito importantes. A primeira é a regularização da presença negra no mercado de trabalho. Hoje, os dados mostram que a população negra está fundamentalmente nos trabalhos mais precários, nos trabalhos de menor envolvimento tecnológico e rendimento. Uma segunda questão é que nós estamos contribuindo com isso na nossa universidade, a Unesp. Nós temos procurado desenvolver políticas de ação afirmativa com a convicção de que esses jovens negros que ingressam na universidade vão ajudar a repensar a política pública e a participação da população negra. Um terceiro aspecto importante é o que nós temos feito desde 1978, quando se funda o movimento negro moderno no Brasil, que é ampliar os direitos de política pública da população negra junto à legislação. E, por último, relembrando o que vocês trouxeram à tona aqui no nosso debate, informar a sociedade brasileira que não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Ou seja, é uma ação proativa na luta contra o racismo. Professor Juarez, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação, a disponibilidade em falar com a gente nesse feriado, e vai ser convidado outras vezes. Muito obrigado, viu, professor Juarez? Eu que agradeço o gentil convite e desejo a vocês um bom dia da Consciência Negra, que a gente possa, nesse dia, ampliar o debate sobre a questão racial no Brasil. Muito obrigado. Bom, são 7h15 agora e vamos conversar agora com as nossas convidadas de hoje, né? Depois dessa brilhante participação do professor Juarez Tadeu de Paula Xavier, ele que é professor de jornalismo da Unesp, ativista antirracista. Bom, nós temos aqui no estúdio, como eu havia dito anteriormente, a Sandra Maria dos Reis, né, que é atleta. Temos também a fundadora e coordenadora da Associação Pérola Negra, Maria Aparecida dos Santos,
e a participante da Miss Pérola Negra 2024, Patrícia Batista Alves. Bom dia a vocês, obrigado pela presença, viu, Sandra? Bom dia. Bom dia, Márcio. Pode chegar próximo ao microfone, por favor? Para todo mundo falar bem pertinho do microfone. Isso. Bom dia, obrigado por ter aceitado o convite nesse feriado, viu? Imagina, a gente que agradece, eu agradeço muito imensamente por estar aqui representando, né, essa classe, essa raça nesse dia tão significativo, né, para a sociedade brasileira, né, como o professor disse aí. Isso é um privilégio, assim, para mim. E muito obrigada pelo convite. Maria Aparecida, muito obrigado também pela sua participação. Bom dia, viu? Bom dia a todos os ouvintes. Para nós é um prazer, né, para a população negra. Patrícia, bom dia, obrigado pela participação também. Bom dia, agradeço imensamente. Tá mutado o seu microfone. Tá. Bom dia, agradeço imensamente. Não, ainda não tá saiu ainda. Daqui a pouco o bom dia dela, tá? Bom, são 7h16. Vamos só resolver o problema do microfone aqui, né? Pra gente poder ter a participação também, o bom dia da Patrícia. Agora sim, Patrícia, bom dia. Bom dia, agradeço imensamente o convite. Bom, vamos começar com a Maria Aparecida. Você é uma fundadora e coordenadora da Associação Pérola Negra. Fale um pouco da Pérola Negra pra gente, Maria Aparecida. Isso, Pérola Negra surgiu em 97, né, no Parque Marajoara. A gente viu a necessidade de estar tirando as crianças da rua, né? O tráfico de droga é muito forte no Marajoara. E a gente começou o trabalho com as crianças lá. Em 97, nós começamos com um grupo de dança, chamava Kwanda, que significava criatividade em africano. Esse grupo de dança tinha uma banda chamada Badawi, e a gente mostrava a beleza do negro, a sua vestimenta, a sua roupa, sua cultura, sua alimentação. Era muito bacana. E em 2009, a prefeitura fez o convite da gente estar trabalhando diretamente com as crianças no contraturno escolar. Tá, e quer dizer, quase 97, quase 30 anos, 27 anos já de existência do Pérola Negra. Exatamente. Tá. Quantos integrantes hoje, pessoas que voluntariamente participam do dia a dia do Pérola Negra? Hoje nós temos 110 crianças participantes do Pérola Negra no contraturno escolar, que entra às 9 e sai às 5, e temos entre os pais e as famílias 1.500 pessoas. Que interessante, né? Quer dizer, está havendo aí um crescimento, uma conscientização, inclusive do poder público com as parcerias, né? Com certeza. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Que legal. Bom, vamos falar um bate-papo aqui rápido também com a Sandra Maria Reis. Você é atleta, Sandra, e a gente tem percebido aqui no nosso dia a dia que tem prova pedestre aqui em Botucatu, quem ganha é a Sandra Reis. Como é que pode isso? Qual que é o segredo? A Sandra está sempre no top. Qual que é o segredo de vencer a maioria das provas, Sandra? Treino. Esforço. Não, mas, em primeiro lugar, eu acho que é a dedicação, né? Eu já estou no esporte em Botucatu há mais de 20 anos, né? Já disputei regionais e todas as provas realmente, assim, que tem em Botucatu, a gente procura participar, né? Tá incentivando, né? Além de ser atleta, eu sou professora educacional, né? Sou personal. Então, a gente procura incentivar o esporte de alguma forma. E acho que você está lá, né? Desenvolvendo, correndo, mostrando para as pessoas que você é capaz, né? De chegar na linha de chegada. Você não precisa estar vencendo sempre, né? Não está vencendo sempre, mas ela está vencendo sempre. Não, e porque às vezes a pessoa fala, nossa, ganha. Será que um dia eu vou ganhar? Não, você não precisa ganhar. Você já ganha participando, concluindo, né, a prova, chegando lá, fazendo o seu esforço. Até porque hoje a corrida ela não é vista assim tanto como uma competição. Né? A gente leva muito para o lado da saúde, né? Hoje em dia a gente tem muito aí questões das doenças, né? Então acho que é uma forma de incentivar, Márcio. E, claro, tem que gostar muito, como eu gosto. Não, isso é muito bom, né? O esporte é fundamental e, de repente, você também, como educadora,
dar bons exemplos, né? Porque de repente você enveredar para o lado do esporte, participar, independente do resultado, mas estar praticando, estar participando é fundamental, né? Exatamente. Agora vamos conversar um pouquinho com a Patrícia Batista Alves. Patrícia, você participou do Pérola Negra, Miss Pérola Negra 2024, mostrando a beleza da mulher negra, né? Isso, para mim foi uma honra estar representando as mulheres negras nesse evento, que foi um evento, o primeiro evento, né? E foi um evento marcante para todas nós que fizemos parte desse projeto. Foi algo assim que incentivou muito nós como mulheres, como representatividade negra. E é isso, a gente, no começo foi uma disputa, assim, todas queriam estar lá, fazer parte, mostrar para que veio, né? E depois, durante o evento, foi muito mais que isso. A gente se uniu muito, a gente se apoiou muito, a gente olhava uma para a outra e falava, vai, você consegue, porque é muito nervosismo na hora de desfilar e tudo mais. Então a gente precisava uma apoiar a outra, foi incrível. Que legal. Bom, são 7h21, o programa especial hoje falando a respeito do Dia da Consciência Negra, aqui no Primeiro Jornal da Prever FM. A gente vai para um intervalo, já nós voltamos com a sequência do Primeiro Jornal. Entrevista. Agora 7h23, voltamos com o Primeiro Jornal na Prever FM. Hoje o Dia Nacional da Consciência Negra. Estamos conversando com a Sandra Maria Reis, atleta, educadora, também com a Maria Aparecida dos Santos, que é fundadora, coordenadora da Associação Pérola Negra, e com a Patrícia Batista Alves, que participou do Miss Pérola Negra 2024. A consciência negra, como o professor falou no início aqui no nosso programa, das nossas entrevistas, vocês sentem no dia a dia, em Botucatu, que é a nossa realidade, o racismo presente, na opinião de vocês? Posso falar primeiro? Fica à vontade, cada uma de vocês. Márcio, eu acredito que sim. Eu, por exemplo, como educadora, fiz algumas viagens, né, como ele falou ali, e em alguns desses momentos eu fui em congresso de professores e teve um momento assim, eu vou contar uma experiência bem rápida, assim, teve um momento que eu saindo do hotel assim, né, para correr e tal, e uma pessoa, eu perguntei para ela, eu vou sair para correr e tal, porque eu não sabia como funcionava. Na volta estavam subindo assim 3 meninas negras, né, e eu era a quarta que estava atrás. Eu cheguei e fui entrar, assim, abordei ele e falei, viu, posso subir, né? De cara, assim, ele já olhou pra mim e falou assim, você já vai limpar os quartos e tal, né? Eu olhei assim pra ele e falei, Aí ele olhou no meu braço e viu a pulseirinha de hóspede. Ele virou pra mim e falou, desculpa, você é hóspede. Eu falei, piorou. Que coisa, né, gente? Então, assim, a gente vê, sim, né, o racismo realmente no dia a dia. É difícil lidar, né, com isso, porque a gente já vem carregando esse peso, né, de muitos anos aí, de gerações, né? Então, é triste você saber que o governo ele tem que impor leis, né, para que as pessoas tenham consciência da importância do negro na sociedade. E você, Maria Aparecida? Olha, estando à frente de um projeto social, a gente sofre demais o racismo, demais. Tanto que quando acontece alguma reunião que a gente fala com as pessoas várias vezes por telefone e a gente sente já esse racismo, a gente nem vai até a reunião, a gente manda a nossa assistente social ir até a reunião por conta de não sofrer racismo e o pessoal não assimilar. Até o nome do projeto traz problema por ser Pérola Negra, né? O pessoal quer saber por quê, quer saber se a gente faz parte da religião matriz africana. A gente organiza as festas de Natal lá. Estamos aí distribuindo as sacolinhas e cansei de ver madrinhas que falam, olha, eu até ajudo, só que eu não quero uma criança negra. Então, isso é muito comum, né? Pra gente que nasceu negro, a gente sente esse racismo o tempo todo. E você, Patrícia?
Eu também eu posso dizer que já diretamente e nos espaços, né? Porque nós sabemos que o racismo é velado, né? Então, assim, não precisa chegar a esse ponto de verbalizar. A gente já sente, né? Eu sou formada também em serviço social, sou atuante como assistente social no CRAME, nas escolas. E, assim, já é um choque para mim quando eu me dirijo como assistente social. Eles falam, você que é assistente social? Então, assim, a gente ainda se sente, assim, subestimado pela nossa capacidade por sermos negros, né? E isso também é mais presente, né, nas escolas, porque como eu atuo nas escolas com crianças e adolescentes, o que mais chega para nós também são queixas de racismo dentro da escola, pelos professores ou dos alunos entre eles, né? É muito grande isso lá, é uma demanda muito grande. Entendi. E como o professor Juarez falou, falta educação, né, para as crianças, nas escolas, para entender que é preciso ter uma luta antirracista, né? Isso. Falta muito disso, de palestras que envolvam, atividades que envolvam, inclusive esse concurso demorou muito para se ter esse concurso, né? Eu fiquei sabendo pela Tuyu que teve há muitos anos atrás, onde ela participou e só agora teve outro evento. Então, assim, faltam realmente eventos que enfatizem, que enalteçam a nossa cultura, né? Vocês sentem também o racismo, a diferenciação, por exemplo, nas oportunidades de emprego? Sim. Recentemente vai se abrir um concurso, né, aqui em Botucatu. E aí existe agora que existe a cota racial, mas é isso. Eu demorei muito para entrar também na minha área, né? Eu sou formada já desde 2019, só entrei atuando agora na minha área. Então, assim, é muito difícil se obter um espaço. Mesmo você tendo ali o diploma, você requer muito mais, principalmente para nós, mulheres negras. Entendi. E a importância da luta da mulher negra, especificamente, como é para vocês? Eu acho que a importância da mulher negra tem que partir realmente dela, né? Ela tem que buscar os seus objetivos, né? Não é fácil. Eu me lembro que quando eu era criança tinha sempre um anúncio que falava assim: procura-se pessoas de boa aparência. Graças a Deus que isso mudou, né? E assim, o negro ele podia ter a pós, a graduação, o doutorado que ele quisesse, né? Mas ele batia na porta, ele não era bem recebido porque ele não tinha boa aparência, né? Então isso, graças a Deus, mudou muito, né? Hoje nós vemos negros em lugares imponentes, né? Mas pela sua garra, pela sua determinação, né? Eu, por exemplo, como atleta, hoje sou uma referência no esporte botucatuense, mas porque eu busquei esse lugar. Eu corri atrás, literalmente, dessa posição, né? Então, nós negros também, nós temos que nos empoderar, né? Nós não podemos acuar, né? E achar que porque nós somos uma raça que as pessoas julgam menor, nós temos que nos sentir assim. Jamais. Nós temos que ir para cima, buscar os nossos objetivos. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, essa semana eu falei a semana inteira sobre a consciência negra, sobre as leis, né, que nós temos de 2008, 2003, 2012, né, que são as das leis mais importantes, que é o que ela acabou de falar, né, que eu não vou lembrar aqui citar, mas que por lei, você tem que falar nas escolas, né? Você tem que trabalhar isso nas escolas. Então, essa semana eu trabalhei essa semana inteirinha com eles, falando sobre isso, mostrando para eles, porque eles não sabem nem o que é cota. Tem aluno no 3º ano do ensino médio que eles não sabem que ele tem que, se ele for fazer um concurso, ele pode colocar lá que ele é negro e que ele vai ter privilégios, né? Não privilégios, mas que ele vai ter uma oportunidade melhor,
né? Às vezes as pessoas até falam, eu sou contra a raça, porque o negro é capaz. Tá, ele é capaz. Mas eu citei para eles alguns filmes que a gente já assistiu, por exemplo, Em Busca da Felicidade, né? E tantos outros filmes que a gente viu aí, que a gente tem, né? Que citam isso. A pessoa é super capaz, ele bate de porta em porta, competente, mas ele não tem a oportunidade. E é isso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Você correr atrás dos seus objetivos, nunca baixar a cabeça. Você comentou a respeito de cotas, né? Eu queria saber da opinião de vocês. A gente falando de cota, tem gente que cita as cotas como um tipo de reparação histórica, como se fosse possível pagar por tudo que foi feito. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito dessa frase, né, que se diz assim. Eu já ouvi muito essa frase e, assim, é algo que gera muitas discussões, gera muita polêmica. Isso. Porque, assim, não há preço, né? Não há como reparar, né, tudo que a população negra já sofreu. Quando se foi abolida a escravidão, o negro ele foi jogado sem direito a nada. Então, para ele conseguir ter uma estabilidade, até hoje a gente está tentando correr atrás disso. Então, assim, não há nada que possa reparar, né, a dívida histórica que o Brasil, né, por ser o último país a abolir a escravidão, trouxe para nós, população negra. E até hoje, né, com as questões do racismo, a aceitação do próprio negro consigo mesmo. Eu vejo nas escolas as meninas negras que sofrem porque elas não se acham bonitas, porque elas não gostam do cabelo. Eu levei muitos anos para aceitar o meu cabelo como ele realmente é, porque pelo que as pessoas trazem com frases que para elas não sentem nada, mas para nós é marcante, né? Então... E até nas propagandas, na internet, né, o padrão que é reforçado não inclui, né, essas meninas negras. Com certeza. E é um padrão onde a gente tem que mudar quem nós somos para sermos um pouco mais aceitos, né? Então, sempre fica isso. Aquela menina com traços claros, cabelos lisos e olhos claros também, né? Então, assim, onde que está o padrão da beleza? Como se define esse padrão da beleza? Bom, eu estou lendo um livro aqui da minha colega de trabalho, da Ellen Bravo, e realmente deixa a gente até bastante revoltado, né? Desde sempre acontece, né? O Quito, que a Ellen escreveu, conta a história também do preconceito vivido, sim, né? O meu livro ele começa com os negros escravizados sendo trazidos para o Brasil, então já começa assim bem forte. Então a gente imaginar, né, que isso vem de séculos, mas que infelizmente, de uma maneira velada ou não, que continua acontecendo, né? Principalmente num país, né, que a população negra é a maioria, né? Então é difícil a gente, de repente, aceitar isso tudo. Eu acho que as pessoas têm que saber se impor. Essa mudança tem que acontecer através do esporte, através de ações sociais, através de assistência social, de participação nas escolas, no dia a dia. Isso tem que acontecer, essa mudança tem que acontecer. Mas tem que acontecer no coração das pessoas, principalmente, para saber que nós somos todos iguais, né? E isso não muda, nós somos todos iguais. Nós temos os nossos valores, os nossos defeitos, as nossas virtudes, as nossas qualidades, mas nós somos todos iguais. E o Dia da Consciência Negra é para que as pessoas acordem para isso, né? Porque eu imagino uma geração, nós temos aqui um garoto que está aqui também na nossa arquibancada, né? O futuro dos jovens negros, da criança negra, né? Nós aqui com essa entrevista, nós estamos tentando construir um futuro melhor para eles. E também com oportunidades, né? E também que os nossos governantes, que os governantes também tenham nos cargos públicos, que tenhamos mais negros e tudo mais, para lutar por essa classe tão injustiçada ao longo de séculos,
no mundo e também no Brasil, né? Bom, são 6h36, vamos fazer mais um intervalo? Já já nós voltamos com a parte final do primeiro jornal na Prever FM. Entrevista. 7h38, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Hoje é o dia da consciência negra. Vocês têm algum ídolo no esporte que representa, ou que representou vocês, ou no esporte, ou na música, ou na cultura, ou no mundo, ou na política, que representou de maneira positiva realmente vocês? Cada uma de vocês falando. Quer falar, Maria? Você é a primeira? Vamos lá. Olha, eu gosto muito do Nelson Mandela. Nelson Mandela. Isso. Todo o trabalho dele, toda a luta dele me impressionou. É impressionante saber que a pessoa fica tantos anos presa, voltar, ser presidente de uma nação, né? Com toda a força que ele representava, representa e continua representando. Continua representando. E você, Patrícia? Eu tenho muitos, mas como mulher negra, Viola Davis. Viola Davis. Muito linda, muito impactante, forte e determinada, né? É o que representa toda mulher negra. Você, Sandra, tem alguém? Você é só ia mulher, citar, pode ser homem também. eu ia citar Mandela também, né? Porque desde que... Eu tô com 51 anos, desde que eu nasci. É o que a gente acompanha. Mas a gente tem outras referências no esporte, sim, né? Só vou pedir para você não virar tanto a cadeira, senão a gente não perde o seu áudio. Tem que ser bem pertinho. Mas eu acho que, realmente, citar Mandela é ícone, né? Sei lá, né? É referência mundial. O que acontece, por exemplo, nos campos de futebol, né? Vamos falar de uma coisa que a gente está sempre divulgando aqui, os atos de racismo, principalmente na Espanha, na Europa, em outros países, mas na Espanha principalmente, com o Vinícius Júnior, né? O que vocês acham da atitude dele com relação a tudo o que acontece? Eu vou falar um pouquinho, porque eu estou dentro do esporte. Eu acho... Você diz sobre o posicionamento dele? O posicionamento dele com relação às atitudes racistas. Corretíssimo. Eu acho que ele tem que se impor, sim. Ele tem que levantar essa bandeira, né, como ele tem feito. Mesmo ele sendo massacrado, como ele tem né, vindo sendo massacrado, que foi o que eu já falei anteriormente, nós não podemos deixar que as nossas raízes, né, diminuam ou que se apaguem. Então, assim, quando a gente tem, né, alguém de referência como o Vini Júnior, ele tem sim que tomar essa bandeira, ele tem que levar adiante, mesmo que as consequências venham como ele teve aí agora, né, a bola de ouro. Mas eu acredito que tem que ser assim mesmo, né? Tem que se impor, tem que mostrar que veio um cara competente, um cara profissionalismo, assim, né, ímpar, né, um cara, hoje ele é o melhor do mundo, vamos dizer. Não, entristece, né, a gente vê imagens como essa que continuam acontecendo. A gente está falando desse assunto hoje, pode ser que daqui uma semana, voltando o campeonato e tudo mais, ele sofra de novo essas atitudes nos gramados espanhóis, né? Pode falar também. Eu acho a lei muito branda. Eu acho que os nossos líderes deveriam tomar atitude mais severa, porque o negro sofre desde sempre e acredito que as coisas estão só piorando. E a gente vê que não é só nós, negros, pobres ou sem estar aí na mídia. A gente vê que uma pessoa como ele, né, tá sofrendo horrores e cada jogo tem uma atitude diferente. Agora na universidade, né, que estão massacrando os negros pela cota, por chamar de pobre, miseráveis, nos jogos que está acontecendo. Então, está acontecendo cada vez mais e eu acho que o pessoal está tomando tá sendo, né, tomando pouca atitude no que está acontecendo. Eu acho que deveria tomar uma atitude mais severa. Patrícia? Eu vejo que as munições são muito tranquilas, brandas, né? Recentemente teve o caso da Titi, né? Que teve aquela questão com uma mulher lá que
Aí ela conseguiu ganhar a causa, mas assim, ela conseguiu ganhar a causa, assim, uma advogada negra estando lá, então assim, ela sabia dos seus direitos, e também pela questão dela ser uma pessoa pública, né, por ser filha do Bruno aí, mas quantas pessoas que são anônimas e sofrem racismo e correm atrás dos seus direitos e nada é feito, né, a gente percebe muito isso, a gente vê dia a dia que várias pessoas cometem racismo e nada acontece com essas pessoas. Essas situações como o Vini Júnior com a Titi, até por ser filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Elbach, ganham visibilidade, né? Mas isso acontece diariamente com pessoas comuns, digamos assim, não famosas, né? E isso devia ser tão divulgado quanto. Exatamente. Teve recentemente eu fui comigo diretamente, né? Eu andando aqui pela Rua Amando com minhas filhas e a gente estava andando nas lojas, vendo coisas, comprando, eu estava procurando até adereços para o desfile e a gente foi seguida por uma mulher numa das lojas e ela só ficava olhando pra gente, porque a gente estava vendo os brincos, pegando os brincos e aí, assim, a gente viu claramente... Constrange, né? Constrangedor. E viu claramente que ela estava seguindo só a gente, por sermos negras. E, assim, a gente queria ter feito algo, mas, assim, é isso. Muitas das vezes a gente se anula para não ter que... porque a gente mesmo se sente, não, será que eu tenho que fazer tudo isso? Então, para não ter que enfrentar, é isso. Repente, né? E como é que vocês preparam, de repente, os filhos, os netos, no caso da Maria, tá com o netinho, até veio aqui do meu lado aqui durante o intervalo, como é que é o nome dele mesmo? Benjamin. Benjamin, né? Como é que vocês conversam com os filhos sobre isso? Que é uma situação que eles podem enfrentar ainda, dentro de uma escola, dentro de uma creche, ou no dia a dia, né? Como é que vocês preparam essas crianças para esse mundo de racismo que a gente tem ainda no Brasil? Então, a criança, ele não nasce racista, né? Uhum. Ele traz isso de casa, por isso até eu acho muito importante as mulheres se empoderar. Por quê? Porque ela pode estar trabalhando isso, ela como professora, como assistente social, né? Pode estar trabalhando isso com as crianças. A gente lá no projeto, a gente faz essa roda de conversa, toda segunda-feira a gente faz essa roda de conversa. Por quê? Porque a gente tem meninos que não se decidiram ainda se é menino ou se é menina, a gente tem várias crianças negras, e a gente tem uma história de uma das nossas aluninhas. A mãe colocou no projeto, eram 3 irmãs, e ela não se conformava pelo projeto chamar Pérola Negra e não se conformava por ter negro trabalhando lá. E aí, primeiro dia ela foi bem, segundo ela foi bem, aí teve um dia que ela chorou, queria ir embora, e a gente conversou, chamou ela para conversar e ela disse: eu não gosto daqui, é muito negro, o nome é negro, né? Todo mundo que trabalha aqui é preto, sabe? Ela foi, assim, verbalizando, ela foi ficando irritada. E aí a Denise, a nossa pedagoga, chamou ela para conversar, porque a Denise e o Gustavo são os únicos brancos, né? Que trabalham no projeto, o assistente social e o pedagogo. E a pedagoga. Aí chamou ela para conversar, ela falou: então, eu não gosto, porque minha mãe disse que a gente não pode... ter amizade com negro, porque negro é sujo, negro fede, negro começou a falar um monte de coisa. E aí acabou ela ficando lá na sala, a gente conversando, e acabou virando brincadeira, porque eu falei para ela: vê se eu tô fedendo. Daí acabou virando brincadeira, mas é uma coisa que vem da casa já, né? Vem de dentro, então o pai precisa tá transformando essa criança, essa cabeça dessa criança, para que ela não cresça dessa forma, né? Dessa forma. Então é isso que a gente faz com os meus netos. Eu tenho 5, né? E as minhas noras são
casadas com... Meus filhos são casadas com mulheres loiras, né? Então a gente precisa estar... porque aí vem uns netos de cabelo duro, mas a pele branca, né? A pele clara. Então precisa estar trabalhando isso, né? Tá trabalhando isso em casa, tá trabalhando isso nas escolas, porque senão a gente vai ter uns adolescentes complicados daqui para frente, né? Coisa que não deveria ser uma coisa tão natural para tudo, né? Infelizmente o ser humano, né? Ele acaba estragando tudo, né? Mas é difícil, por exemplo, uma mãe, né? Ou para uma irmã mais velha, de repente, orientar a criança sobre a realidade que ela vai enfrentar, né? Você sabe, Márcio, que ontem a gente estava em uma rodinha entre professores e a gente estava comentando exatamente isso. Que muitos dos negros hoje, eles se casam com pessoas claras para que os filhos não sofram essa retaliação que a gente sofreu. Olha que nível, exatamente. E aí, assim, eles casam com pessoas brancas, tal, mas a origem dela não deixa de ser não deixa de ser negra. Não deixa. Então eu encontro nas escolas meninas negras que não se enxergam como meninas negras. Então elas têm os fenótipos, né, da raça negra, mas assim, elas mutilam, elas não querem, elas querem fugir disso. E aí eu chego como assistente social negra nas escolas e eu empodero essas meninas. Olha, o seu cabelo é lindo, você é linda, a sua pele é linda, os seus traços são lindos. E eu trago isso. E eu achei muito bacana que recentemente conversei com uma das adolescentes na escola e ela ficou feliz pelo fato de eu ser negra, até que enfim uma assistente social negra, porque ela se identificou. A representatividade, né? Sim, e aí ela conversou comigo muito sobre essa questão da autoimagem, da autoestima e da representatividade. Então, assim, para mim, por isso que para mim foi tão forte participar do desfile. Apesar de todo o racismo e preconceito, a gente sabe a importância da comunidade negra para o Brasil, né? Toda a contribuição cultural, nosso dia a dia. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa importância. Fiquem à vontade. Então, a nossa cultura é muito rica, ela é rara, né? Então, assim, é uma pérola mesmo. Porque ela é lapidada, né? E, assim, o negro, o indígena, que fazem parte da nossa cultura, eles têm que ser enaltecidos todos os dias, não só no dia 20, mas todos os dias. A nossa cultura ela tem que ser trazida, porque é a nossa raiz, né? O Brasil é um país miscigenado, a maioria da população ela é negra ou ela tem origem negra, então assim, não precisa ser só no dia 20 para ser falado sobre isso. E nós deixamos, né, um legado muito grande, né, para as pessoas. A nossa culinária, a nossa dança, né? Fala perto do microfone, senão ninguém te ouve. Então nós deixamos tudo isso, né? Tá tudo aí. Foi nós que trouxemos, gente, né? Muita coisa a gente conquistou, a gente, né, se virou sozinho lá, né? A nossa raça lá na senzala descobriu que podia comer uma feijoada, né? Que tinha uma capoeira, né? Então, é muito rica a nossa cultura. Então, eu acho que por isso nós temos que nos alegrar muito, né? Por tudo que nós conquistamos e estamos vindo aí conquistando, né? Você falou a questão de leis. A gente vê a questão assim, como é tão forte o racismo que nós precisamos de leis, né? Para conseguir se inserir na sociedade, né? Sendo que nós conquistamos isso por mérito, a gente não precisava disso, né? Mas que bom que ainda tem pessoas que vê, né, essa questão e que vamos lutando aí, né, todo mundo junto para que a gente possa conseguir melhorar cada dia mais. E fora que é muito lindo, né? Você vê uma batucada, você vê o negro dançando, você vê uma roda de capoeira, o negócio é fantástico, né? Então, é bem por aí. Eu acho que a gente
chegamos e ocupamos um espaço. Mostramos aqui. Exatamente, mostramos. A Maria é representante de uma associação, né? Aqui é a Associação Pérola Negra. Eu queria saber de vocês justamente sobre isso. Se vocês acham que existem poucas associações, coletivos, grupos que realmente representem e não só levem adiante esse legado, mas que realmente lutem, né, por esses direitos, pela causa como um todo. Olha, eu acho que tem poucos e também acho que o negro, ele precisa se unir mais, ele precisa se apoiar mais, né? A gente tem o trabalho lá no Marajoara, o trabalho surgiu a partir de uma decepção que eu tive. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho o Vitor, a Laís e o Diego. O Vitor, ele é um dos integrantes, o vocalista do Bendito Samba hoje, e também é professor do Guri. Mas o Vitor, ele sofreu ele sofreu um bullying, né, na infância, e ficava numa instituição enquanto a gente trabalhava. Eu também fazia serviço social e ele ficava numa instituição. E um dia, quando a gente chegou, ele tinha passado tinta no corpo, tinha derramado a lata de tinta que era para fazer a reforma para o Natal, né? E aí o meu esposo quis bater nele, foi aquela confusão, e a mãe, como sempre, né, ela entrei no meio para saber o que tinha acontecido, e ele, chorando, disse que se ele fosse branco ele não apanhava tanto. Então a gente entendeu que ele sofria há muito tempo, que ele sempre foi uma criança muito calada, muito pacata, sofria há muito tempo e a gente não tinha consciência disso, não parava na correria do dia a dia. Então, a gente resolveu montar a Associação Pérola Negra, porque a primeiro momento era para me mostrar que o negro não tinha só a cor da pele. O negro tinha muito mais que isso. Aí a gente começou o trabalho na minha casa. Só que o trabalho foi crescendo de um grupo de 6 adolescentes que tocava e 5 meninas, 10 meninas que dançavam. Isso se tornou 30, 100, né, pessoas. E aí que a prefeitura fez o convite. Mas a ideia era que a gente conseguisse mostrar para as outras crianças que o negro tem muito mais que isso. Importantíssimo. Né? Importantíssimo. Então, por isso, eu acho que precisa mesmo se empoderar e os pais precisam estar de olho no que a criança sofre. Gente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Feriado, vocês vieram cedo aqui para a rádio. Acordar cedo no feriado, Acordar cedo, só com a gente mesmo, né? Muito obrigado, Sandra, muito obrigado, Maria, Patrícia, parabéns pela representatividade de vocês, tá? E o orgulho da gente ter vocês aqui com a gente. E para fechar bonitinho, digamos assim, tem uma mensagem muito bacana que a gente recebeu de uma ouvinte aqui. Ela disse: oi, sou a Flávia Estopa e que alegria é ouvir vozes negras e tão representativas no rádio. Que bom começar o dia com essa conversa. Obrigada pela sua mensagem, Flávia. Que legal. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga, ela é jornalista. Um beijão, Flávia, te amo. Gente, muito obrigado, bom dia a vocês e bom feriado, tá? Contem sempre com a gente, tá bom? Bom obrigada, dia. Obrigada a todos, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que nos ouviram. Gente, valeu. Muito obrigada, gente.